Tá. Então, já começando agora oficialmente, né? Eu queria cumprimentar a todos, desejar boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro da Academia Brasileira de Ciências da Administração. E nós temos hoje a alegria, a felicidade, a honra de receber o professor Oliver Stuckel, que vai nos falar de um tema bastante contemporâneo, que se refere às consequências do conflito da Ucrânia para o setor privado brasileiro, né? Eu vou pedir, então, ao professor Carlos Roberto, nosso diretor administrativo, que faça a apresentação do nosso convidado. Bom, boa noite a todos. Um especial boa noite ao professor Oliver Stuckel. O professor é professor associado e pesquisador de Relações Internacionais, graduado pela Universidade de Valência, na Espanha, é mestre em Políticas Públicas pela Kennedy School of Government, em Harvard University, onde foi McCoy Scholar. É doutor em Ciência Política pela Universidade das Essen, na Alemanha. Atualmente trabalha como professor adjunto de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e responsável por coordenar a Escola de Ciências Sociais e MBA em Relações Internacionais da instituição. Além disso, Stuckel é membro não residente do Global Public Policy Institute, em Berlim, e membro do KMG Russian Democracies Newark. Suas pesquisas lidam com potências emergentes, especificamente Brasil, Índia e China, analisando seus impactos sobre a governança global. Professor Oliver, a palavra é sua, é um prazer tê-lo conosco na Academia Brasileira de Ciência da Administração. Muito obrigado, professor Carlos, muito obrigado, professor Paulo. Boa noite a todos, é um prazer imenso, uma honra participar dessa discussão. Eu espero que seja não apenas eu apresentando minhas ideias, mas que a gente possa ter uma discussão depois, um tema, obviamente, que tem um grande impacto não só sobre a geopolítica, mas também sobre o Brasil especificamente, sobre o mundo dos negócios. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre algumas questões mais amplas que explicam por que esse conflito aconteceu agora, o que ele simboliza, e logo no final falar especificamente sobre de que forma ele impacta a economia global, mais especificamente o cenário econômico de negócios no Brasil. Além da minha pesquisa, eu trabalho frequentemente com empresas que atuam aqui no Brasil e que querem saber de que forma o risco geopolítico, as tendências internacionais impactam o ambiente de negócios. Eu acho que isso é um exercício fundamental, inclusive para nós, na área das relações internacionais, para continuadamente aprimorar nossa capacidade em contribuir para a discussão pública e também informar melhor atores no setor privado no Brasil. Eu acho que essa é um elemento chave, um objetivo chave, inclusive, da Escola de Relações Internacionais. Temos nossa primeira turma da graduação se formando no final do ano e acompanho de perto a alocação deles no mercado, e em torno de 2/3 dos nossos formandos já está alocada no setor privado. Em função disso, esse diálogo entre nossas respectivas áreas, para mim, é algo muito importante. Eu queria começar para a gente compreender. Eu sei que aqui eu não estou dialogando com especialistas em geopolítica, mas eu queria mesmo assim iniciar a minha apresentação dizendo que os últimos 30 anos no cenário internacional, que tiveram um profundo impacto no mundo dos negócios, foram altamente atípicos. E essa fase está se encerrando. Estamos agora entrando numa nova fase que tem um impacto grande sobre nossas vidas. E vamos dizer, essas duas razões são, acima de tudo,
a unipolaridade. Eu vou falar pouco sobre esses conceitos, mas me parece fundamental, que é determinante para compreender como um sistema internacional se compõe. Quantas grandes potências há no sistema? Nos últimos 30 anos, como todos vocês sabem, tivemos apenas uma grande potência, o que tem uma série de consequências fundamentais para a política internacional, para a economia internacional, porque em função do colapso da União Soviética, tivemos a ausência das tensões entre grandes potências. No fundo, a ausência da geopolítica como um todo, porque apesar de alguns conflitos pontuais, como no Iraque ou no Afeganistão, não havia uma preocupação generalizada de que um confronto entre grandes potências pudesse impactar negativamente o sistema político ou econômico internacional. Isso foi a primeira vez na história humana que não havia pelo menos 2 ou 3 grandes potências que estavam continuadamente tentando se impor contra o outro, como a gente viu, por exemplo, durante a Guerra Fria, que obviamente teve um grande impacto para a economia global, inviabilizando a relação econômica entre os dois blocos. O fato da gente viver no mundo unipolar também explicou por que a Rússia não invadiu a Ucrânia 20 anos atrás. Eu, em função da minha pesquisa, viajo há mais de 10 anos, todos os anos para a Rússia. E qualquer pessoa, depois de 3 dias em Moscou, percebeu que havia, obviamente, um desejo em retomar a esfera de influência perdida no colapso da União Soviética. Não havia dúvida de que a Rússia estava esperando o momento no qual pudesse avançar para novamente incluir a Ucrânia na sua esfera de influência. Só que 20 anos atrás aquilo não era viável. Os Estados Unidos representavam uma porcentagem tão grande da economia global que a Rússia, ao atacar a Ucrânia nos anos 2000, tivesse sofrido um isolamento econômico tão amplo, sem a capacidade de se aliar a outras grandes economias, como a China ou a Índia, porque naquela altura a China não era uma grande economia ainda. A China não tinha os meios para sustentar a Rússia num momento difícil como agora, no qual a economia russa está sofrendo sanções ocidentais que têm um profundo impacto sobre sua economia. O processo da ascensão de outras potências, a transição da unipolaridade para a multipolaridade, permite agora que várias potências como a Rússia ganham espaço de atuação. E da mesma forma, a China hoje tem muito mais meios para construir a sua própria esfera de influência na Ásia do que tinha 20 anos atrás. Então, de certa maneira, estamos vivendo a volta da geopolítica. A guerra na Ucrânia não é uma aberração, ela é a volta ao novo normal, no qual grandes potências buscam brigar pelo seu espaço de influência, que nos últimos 30 anos não havia, porque os Estados Unidos era a única grande potência, o único país que era um ator decisivo em todas as regiões do mundo. Então, isso foi o primeiro aspecto fundamental para a gente compreender por que os últimos 30 anos foram uma grande aberração, no sentido até positivo em vários sentidos. Mas o segundo aspecto, ainda mais importante, historicamente falando, uma grande potência sempre monitorava o cenário internacional, identificando possíveis países em ascensão que poderiam, lá na frente, desafiar a hegemonia da grande potência. E, geralmente, a reação da grande potência foi de atrapalhar, de conter ou de destruir a potência em ascensão. Isso aconteceu 4 vezes durante o século XX, e os Estados Unidos optaram pela contenção ou destruição da Alemanha imperial na Primeira Guerra Mundial, do Japão imperial na Segunda Guerra Mundial, da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e da União Soviética na Guerra Fria. Não uma guerra quente, mas certamente uma tentativa de inviabilizar a ascensão desses países que, na visão americana, poderiam desafiar Washington lá na frente. Quando a China
se projetou como grande potência e a União Soviética colapsou, os Estados Unidos optaram pela estratégia oposta. Em vez de atrapalhar a ascensão chinesa, em vez de manter a Rússia isolada economicamente, os Estados Unidos optaram por trazer a China e a Rússia para dentro do sistema internacional, convictos de que, por meio da abertura econômica, poderia se incentivar também a abertura política. Havia uma convicção nos anos 90 nos Estados Unidos de que, por meio do comércio, do investimento mútuo, seria possível democratizar a China, democratizar a Rússia, trazer eles para dentro do sistema liderado pelos Estados Unidos. Essa foi a grande aposta que fez o nosso mundo como existe hoje. A hiperglobalização foi só possível porque não havia nenhuma tensão séria entre as grandes potências. Pelo contrário, criou-se a espinha dorsal do sistema internacional econômico entre os Estados Unidos e a China. E as empresas americanas, ou também de outros países, conseguiram investir na China, construir cadeias de produção de suprimentos altamente complexos, porque basicamente não tinham que se preocupar com o risco geopolítico. Não havia uma preocupação real em uma guerra entre a Rússia e o Ocidente, ou uma guerra comercial, porque havia um consenso, tanto a esquerda quanto a direita nos Estados Unidos, ambos os partidos apoiavam essa proposta de que a melhor forma de lidar com a China e a Rússia seria de maneira amigável, trazendo eles para dentro e fortalecendo os laços econômicos com os dois. Para nós isso é normal, mas para historiadores é completamente diferente do que qualquer outra coisa que já aconteceu na história. E esse consenso nos Estados Unidos começou a ruir no final do governo Obama, quando chegou a surgir uma nova percepção nos Estados Unidos de que, na verdade, a China não ia aceitar todas as regras articuladas pelos Estados Unidos, de que a China não estava permitindo a entrada de empresas de tecnologia nos Estados Unidos para o mercado chinês, Facebook, Google, Mastercard, todos eles não tinham acesso ao mercado chinês. E aí surgiu um novo consenso de que, em vez de abraçar a China e facilitar o comércio entre os Estados Unidos e a China, talvez era melhor conter a China, porque, no fundo, os Estados Unidos acabavam facilitando a ascensão chinesa e que a China estava, em algum momento, se preparando para desafiar a liderança política dos Estados Unidos no sistema internacional. E a eleição de Donald Trump é apenas um reflexo disso. Não foi Donald Trump que mudou essa postura. E o surgimento dele apenas mostrou que o consenso em Washington agora é outro. Ninguém mais defende fortalecer os laços econômicos com a China. Agora, são assuntos de segurança nacional que se impõem sobre considerações econômicas. Então, uma inversão das prioridades, quando no passado as pessoas mais poderosas nos ministérios das relações exteriores da Alemanha, da França e dos Estados Unidos eram economistas que, no fundo, construíram a sua política externa para facilitar a internacionalização das suas empresas, abrir mercados, reduzir obstáculos ao comércio internacional. Agora há uma inversão, agora há uma preocupação profunda de segurança nacional, o que explica por que, por exemplo, muitas empresas como a Huawei, de tecnologia, empresa chinesa, não pode mais entrar no mercado americano, e porque um dos objetivos da política externa americana hoje é a contenção e o enfraquecimento da Huawei. E a gente viu isso aqui na América Latina, quando o Bolsonaro fez sua primeira viagem a Washington para se encontrar com Donald Trump. A primeira coisa que Donald Trump disse: para a gente ter uma relação produtiva entre os Estados Unidos e o Brasil, eu preciso que você, Bolsonaro, tire a Huawei do mercado brasileiro. Porque, para nós, a Huawei é uma ameaça à nossa segurança nacional. E eu não consigo, como Estados Unidos, compartilhar informações secretas de segurança com o governo brasileiro se a Huawei estiver presente no mercado de telecomunicação. Então, o que isso produz? Um choque de desglobalização. Isso reduz a eficiência enorme que foi a marca registrada do sistema internacional, da economia internacional, porque não havia, no fundo, uma preocupação séria com a perspectiva de confrontos entre grandes potências.
E a tendência é que essa relação, que, como eu disse, foi a espinha dorsal entre os Estados Unidos e a China, que essa situação vai piorar cada vez mais. E, no fundo, o erro de cálculo do presidente Putin ao invadir a Ucrânia foi justamente esse. A expectativa russa foi de que a lógica econômica ia definir a resposta geopolítica, de que a Alemanha diria, olha, é uma pena, realmente, é uma violação do direito internacional, a gente condena a invasão russa na Ucrânia, mas a gente depende do gás russo, não temos como abrir mão disso. E isso foi, inclusive, o que a elite alemã estava defendendo depois da invasão. Eu conversei com diplomatas e representantes do governo de economia da Alemanha no dia depois da invasão, e eles disseram, olha, inaceitável o que a Rússia fez, mais uma vez, já em 2014, invadiu a Crimeia, vamos condenar, mas não podemos atrapalhar a relação econômica que é fundamental para a Alemanha. E aí, nos dias seguintes, em Berlim, 250 mil pessoas, em Hamburgo, 150 mil pessoas, na Colônia, 300 mil pessoas. A Alemanha estava tomando as ruas, pedindo uma resposta firme do governo alemão contra a Rússia, pressionando os governos a tomarem medidas concretas de pôr sanções contra a economia russa. E o governo teve que reagir, e a população alemã preferiu sanções contra a Rússia, sabendo que isso ia causar um impacto negativo econômico e que muitas pessoas iam perder seus empregos, que ia aumentar a inflação e que ia reduzir o crescimento econômico da economia alemã e de todas as economias europeias. O governo Biden acabou impondo sanções contra a Rússia, sabendo que isso ia complicar muito a sua vida internamente, porque elevou a inflação. Por quê? Porque a partir da invasão russa da Ucrânia, a população alemã estava não se importando mais tanto com a inflação ou com o emprego, estava se importando com segurança nacional. E disse, nós estamos preocupados que a ocupação russa da Ucrânia possa depois facilitar o avanço russo para outros países europeus. Então, nós estamos dispostos a arcar com um enorme prejuízo econômico, porque queremos apoiar a Ucrânia militarmente, complicar tanto a vida militarmente da Rússia na Ucrânia, para reduzir a probabilidade da Rússia chegar a ameaçar outros países europeus. Então, isso, de novo, é tudo uma consideração, uma nova realidade, uma inversão da dinâmica, que agora, com a guerra na Ucrânia, considerações de segurança nacional, considerações geopolíticas ficam em primeiro lugar, e que as decisões econômicas de sanções, de toda de política comercial, acontece de acordo com essas preferências de segurança nacional, que obviamente sempre serão menos eficientes. A imposição de sanções contra a Rússia produz distorções enormes na economia internacional. A Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de trigo, então a consequência disso é uma elevação enorme do preço de alimentos ao redor do mundo. A consequência disso é um aumento grande do custo da energia ao redor do mundo. A Rússia é uma superpotência energética e nunca na história uma economia tão bem integrada foi, de repente, isolada. Então, estamos diante de um experimento inédito da economia internacional que, obviamente, produziu esse choque e que só vai piorar a princípio. Nós não temos nenhuma indicação de que daqui a um ano algum político francês ou alemão possa dizer vamos voltar a comprar gás russo. Me parece muito pouco provável. Mais do que isso, me parece que a tendência é de uma intensificação, de uma ampliação das sanções que produzirá um choque ainda maior na economia internacional e que o pior para o preço dos alimentos ainda virá no ano que vem, porque a próxima safra na Ucrânia está praticamente perdida, porque os homens que faziam a colheita ou morreram, ou estão em guerra, ou o trigo e outros alimentos não podem ser exportados,
porque os portos estão cheios de minas navais, ou, no caso da Rússia, existem sanções para atrapalhar a exportação de não só de energia russa, mas também de alimentos russos. E parece, de novo, que a gente vai ver uma intensificação agora, uma decisão europeia que dificulta para empresas de assegurar, né, de pagar o seguro de barcos que transportam produtos russos, petróleo russo. O Brasil, que importa grandes quantidades de fertilizante da Rússia, começou a se mobilizar diplomaticamente para garantir que ela possa continuar tendo acesso aos fertilizantes, que explica um pouco porque tanto este governo, mas mesmo se o Bolsonaro perder as eleições em outubro, essa postura brasileira de ambiguidade, neutralidade não vai mudar, porque há um consenso na política brasileira de que não faz o menor sentido impor sanções contra a Rússia, ou seja, não há nenhum político propõe abertamente que o Brasil se alie ao Ocidente para isolar a Rússia, porque o Brasil, obviamente, se beneficia da sua capacidade de manter laços produtivos econômicos com todos os principais atores, né? Então, essa é uma geopolitização da economia internacional, e um conceito importante que vários de vocês devem conhecer já é o conceito de friendshoring, ou seja, não de offshoring nem de onshoring, mas de friendshoring, de que empresas cada vez mais vão apostar não na eficiência, mas na resiliência geopolítica, de que uma empresa escolhe o seu local de produção não só olhando eficiência de custo, mas dizendo qual é o risco do país onde eu vendo o meu produto entrar numa guerra comercial ou passar por uma piora significativa da sua relação com o país onde eu produzo, ou o país de onde eu compro as peças para a minha produção. Então, isso me parece um novo paradigma fundamental. A Apple, por exemplo, começou a produzir o seu iPhone não só na China, mas na Índia também. Mesmo se na Índia a produção é mais cara. Mas a Apple decidiu ou raciocinou que havia um risco tão elevado de uma piora significativa na relação entre a China e os Estados Unidos, que a volta de Trump é uma possibilidade real, e o Trump pode intensificar a guerra comercial e dizer que quem produz na China não pode vender no mercado americano. Então, o plano B da Apple é de ter um outro local de produção na Índia, caso isso aconteça. Então, cada vez mais, me parece, empresas precisam desenvolver esse tipo de plano para cenários de piora da situação, que pode envolver também um aumento da produção local, né? Ou seja, uma desglobalização não só da economia como um todo, mas uma simplificação das cadeias de valor, de uma tentativa de trazer para casa ou para países perto para aumentar a sua resiliência das empresas. Agora, o impacto, e aí eu vou falar um pouco sobre o impacto global econômico do conflito na Ucrânia e terminar com questões específicas para o setor privado brasileiro. Além das questões que já mencionei. Me parece que esse conflito veio para ficar por uma simples razão. Nenhum dos dois lados tem espaço de manobra para ceder de maneira significativa. A Ucrânia não possui, o presidente Zelensky, em parte em função do apoio militar que recebe do Ocidente, hoje não pode oferecer aos russos a metade do Donbass e dizer vamos firmar um acordo de paz. A população ucraniana não vai aceitar, pela simples razão de que a Rússia assinou, em 1996, os acordos de Budapeste, garantindo que respeitaria a integridade territorial da Ucrânia. Qualquer outro acordo de paz, basicamente, não terá aceitação pública da população, que hoje está fortemente, que é marcado por um nacionalismo inflamado, um sentimento anti-russo em função da invasão russa
E os Estados Unidos, o Ocidente, depois de tantas visitas a Kiev, também não pode vender aos seus respectivos eleitores que a Rússia agora vai perder a metade do seu território, porque aquilo seria interpretado como um incentivo para a Rússia a iniciar outro ataque daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Ou seja, cria um incentivo adicional para futuras guerras de conquista territorial. A Rússia não pode ceder, a Rússia não tem como retirar suas tropas e dizer tentamos, não conseguimos, morreram mais de 40 mil soldados russos. É politicamente inviável para Vladimir Putin encerrar essa guerra sem apresentar conquistas territoriais permanentes. Então, em função dessa situação, me parece que o cenário mais provável é que esta guerra veio para ficar. Me parece uma chance real de que há 5, 10 anos estaremos aqui conversando sobre a guerra da Ucrânia e não tanto mudou. Essa guerra pode ser uma ferida aberta. Afinal, guerras podem demorar muitos anos. A guerra no Afeganistão demorou 20 anos. Então, como eu já mencionei, um aumento permanente a princípio da energia, obviamente, tentativas de acelerar a transição energética a médio prazo, a curto prazo, uma reversão enorme para a agenda verde, porque qualquer país agora está disposto a fazer qualquer coisa para obter energia, ou seja o fracking de xisto, o gás de xisto, ou seja, queimar carvão, voltar à energia nuclear. Os países estão dispostos a fazer qualquer coisa, porque, obviamente, a inflação da energia produz instabilidade política que nenhum governo pode ignorar. E a conta política para o Joe Biden está chegando, será um triunfo do Partido Republicano nas eleições parlamentares em novembro, acima de tudo, em função da inflação elevada, que também tem um pouco a ver com o pacote que foi um pouco grande demais, né? que os gastos para reaquecer a economia foram um pouco excessivos, mas, acima de tudo, se deve à situação da Ucrânia. O aumento do custo de alimentos ao redor do mundo, mas, sobretudo, no sul global, costuma reduzir as taxas de aprovação de governos, reduz a capacidade dos governos em promoverem reformas e causa, geralmente, instabilidade política, como a gente já está vendo no Equador, mas também em países como Sri Lanka. No mês passado, 2 meses atrás, o primeiro-ministro do Paquistão caiu, ou seja, primeiros sinais de que a gente pode ver uma repetição da Primavera Árabe, que também começou em função de preços elevados dos alimentos, né? Ou seja, ondas de manifestações que, no caso da Primavera Árabe, levou à guerra civil da Síria, que produziu o maior êxodo de refugiados do Oriente Médio em décadas e acabou causando instabilidade política na Alemanha, onde chegaram 1 milhão de sírios em 2015. Então, um potencial aí da gente ver uma onda de instabilidade internacional significativa. E, obviamente, para países em desenvolvimento que já estão uma situação econômica muito desafiadora em função do aumento de juros dos Estados Unidos, que retira investimentos do sul global, mas também em função das sequelas deixadas pela pandemia, a guerra na Ucrânia produz um fator que pode atrasar essa recuperação. Parece só notícia ruim, mas agora eu vou falar sobre o Brasil e tenho algumas notícias boas. Por quê? Porque, diante desse cenário de maior instabilidade, a América Latina possui uma grande vantagem estratégica, que é uma das regiões com menor risco de instabilidade geopolítica, que assusta empresas. O grande problema, quando eu falo com empresas sobre essas questões, é falar, como que eu vou quantificar esse risco aqui? O que eu faço com isso? Como que eu posso... É difícil mesmo. Então, a América Latina como um todo, a princípio, tem uma grande oportunidade, porque esse processo de friendshoring, né, de trazer a produção, tirar a produção da China e trazê-la para mais perto para empresas americanas, obviamente faz com que a América Latina apareça na lista de possíveis locais de produção. E o México não possui um governo business friendly nesse momento,
Então, acho que vários países da América Latina podem se aproveitar dessa situação, se projetar como locais adequados, como alternativas, já que o risco político de depender inteiramente da produção na China é cada vez maior. Então, nesse sentido, a região possui uma vantagem. Vários fundos hoje estão retirando seus investimentos, reduzindo a porcentagem do seu portfólio da Europa Leste, sobretudo fundos em mercados emergentes, né? E a América Latina também, a princípio, pode ser uma oportunidade nesse sentido. A diplomacia brasileira também é um aspecto fundamental que pode atenuar, de certa maneira, o impacto negativo dessa situação, com a piora significativa entre o Ocidente de um lado e a Rússia e a China do outro lado. Muitas empresas na Europa, nos Estados Unidos, precisam tomar decisões muito complexas e se preparar para uma possível ruptura econômica entre esses blocos, que nos Estados Unidos é conhecido como decoupling, né? A desconexão que foi inicialmente promovida por Donald Trump. Empresas brasileiras, me parecem que podem, por enquanto, podem continuar dependendo de todos os mercados, tanto no Ocidente quanto da Ásia, porque o Brasil tem se mantido numa situação neutra, buscando preservar seus laços econômicos com os dois lados, não concorda com a imposição de sanções, mas também não está só do lado russo, tem uma postura, vamos dizer, em cima do muro, né? E, vamos dizer, isso não vai mudar com as eleições, independentemente de quem vai ganhar. A outra vantagem é que o agronegócio brasileiro, obviamente, pode ganhar com essa geopolitização também dos alimentos. A gente viu a geopolitização dos remédios durante a pandemia, né? Os Estados Unidos se deram conta que 99% dos antibióticos que são consumidos nos Estados Unidos vêm da China, hoje inaceitável. Então, os Estados Unidos gerou incentivos fiscais enormes para promover a produção local de antibióticos. Tudo isso, obviamente, é altamente ineficiente e leva aos preços. Alimentos vão ficar mais caros, e isso eu acho que é a nova realidade, porque muitos países que produzem alimentos vão limitar a exportação. A Argentina faz isso há muitos anos e causa todo tipo de distorção no mercado. A Índia acaba de decidir que reduzirá dramaticamente a exportação dos seus alimentos, ou seja, todos os países vão aumentar os seus estoques de alimentos. A consequência disso é um aumento brutal do custo de alimentos, né? Porque, querendo ou não, grandes estoques ao redor do mundo são importantes do ponto de vista político, mas péssimos do ponto de vista de eficiência econômica. E o Brasil é uma superpotência alimentar. O grande desafio, obviamente, vai ser como manter acesso aos fertilizantes, que também estão ficando caríssimos, né? E aí me parece que talvez o governo vai ter que interferir de alguma maneira, já está interferindo, para assegurar o acesso contínuo, desenvolver talvez uma capacidade própria de produzir fertilizantes. A Vale tentou isso alguns anos atrás, buscar formas alternativas de desenvolver fertilizantes, para não depender mais só da Rússia, de vários outros países que têm um papel dominante nesse mercado. Então, o aumento do preço dos alimentos é uma oportunidade de negócio, sem dúvida, para o Brasil, e pode também ser utilizado como uma ferramenta diplomática, né? O Brasil possui hoje algo que todo mundo quer. Tem vários desafios. O Brasil importa muito trigo, por exemplo, né? Então, o Brasil hoje não possui a capacidade de suprir a grande demanda que não pode ser suprida porque a Ucrânia e a Rússia, que são responsáveis por boa parte do mercado de trigo global, não conseguem exportar. Então, o Brasil tem que adaptar a sua capacidade de produção local
E, obviamente, o aumento do custo dos alimentos tem um impacto político negativo dentro do país. E isso precisa também ser gerido, ou seja, pode causar instabilidade política interna, a não ser que o governo possa tomar medidas para oferecer, vamos dizer, para ajudar a população. A quantidade de brasileiros que não possuem acesso a alimentos aumentou de maneira significativa. Isso não é um problema especificamente brasileiro, mas um problema global, né? Então, o combate global contra a fome será muito mais difícil nesse novo contexto de alimentos mais caros. Mesmo assim, como eu digo, o Brasil me parece que é um dos países melhor posicionados em função também da sua longa história diplomática em se dar bem com todos os atores do mundo, no fundo, né? O Brasil pode se dar bem ao mesmo tempo com o país do G7, com a OCDE, com o BRICS, com o G20, com o G77. Ninguém nesses encontros diz, mas o Brasil não está aqui, ou seja, não nos representa. Ou seja, tem uma flexibilidade diplomática que me parece que pode ajudar o setor privado a atenuar esse impacto negativo que a guerra está causando. Então, isso, obviamente, causa uma série de choques, justamente no momento em que o país estava se abrindo mais, estava com um projeto vamos dizer, de assinar uma série de acordos comerciais. Essa instabilidade produz uma série de desafios, mas, ao mesmo tempo, sobretudo na área do agronegócio, há uma série de oportunidades também que essa guerra está gerando, esse novo cenário. E talvez, como último comentário, as empresas brasileiras que atuam internacionalmente precisam cada vez mais fazer um exercício permanente de monitoramento de possíveis riscos geopolíticos. Mas mesmo empresas que só atuam no mercado brasileiro, parece possuem uma necessidade crescente de acompanhar de perto, de monitorar o que pode acontecer do ponto de vista político, onde crises podem surgir no âmbito geopolítico que tem um impacto para o ambiente de negócios no Brasil. Então, de repente, isso pode ser um bom momento para que empresas se adequem a essa nova realidade de instabilidade geopolítica permanente, para não estarem desprotegidos ou surpreendidos quando surge uma nova crise desse tipo, que pode ser uma invasão da China de Taiwan ou algum outro conflito, por exemplo, no Oriente Médio, em função dessa instabilidade causada pela guerra na Ucrânia. Então, vou parar por aqui e passo a palavra de volta para o professor Carlos. Professor, muito obrigado, professor Oliver. E nós vamos abrir para perguntas, por favor. Já tem algumas perguntas aí inscritas. Pode se pronunciar, por favor. Carlos, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Oliver, em primeiro lugar, parabéns aí pela sua grande e profunda síntese, né, dos acontecimentos e das implicações que isso tem tanto para a economia global quanto para o Brasil, né? Embora a gente possa ainda e haja muita incerteza, né? Você, por exemplo, não falou e com razão da questão do preço do petróleo, mas eu acho que, em síntese, o que a gente hoje observa é que, além dos efeitos econômicos e inflacionários que ainda vão perdurar por muito tempo, né, ainda pode haver uma grande escalada desse processo que leve a consequências imprevisíveis. Mas eu não queria focar nesse ponto, não. Eu queria focar numa notícia recente que talvez reflita uma nova dimensão dessa crise que você tocou em breve, né?
eu estou me referindo à reunião dos BRICS e a possibilidade da aceitação de novos membros, né? Corpos estranhos como o Irã, enfim, que estão sinalizando ao que tudo né, leva a crer aquela sua discussão sobre a multipolaridade, ou talvez a bipolaridade, né? Porque me parece que a inclusão desses novos países está levando muito, primeiro, né, a uma tentativa da China de influenciar, né, a inclusão, né, de outros países que ela ou já estejam alinhados com ela ou que sejam alvos de alinhamento. E, no fundo, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, porque isso pode sinalizar uma tentativa de criar, né, um novo sistema bipartite, nova moeda, né? Nós vamos ter um novo Bretton Woods aí, né, onde, de repente, você crie, né, duas situações, né, e uma bipolaridade, uma em torno da China, e que é, digamos, o principal alvo do BRICS, do sistema, digamos, mais estatizante, socialista, né? E o outro em torno do Ocidente, ou seja, você criar realmente um contrapeso a essa influência do Ocidente que até agora vem se mantendo. Então, eu queria ouvir um pouco o que você pensa disso. Sim, uma excelente pergunta. Eu diria que essa expansão do grupo BRICS, obviamente, seria fortemente benéfica para a Rússia, que se encontra isolada e que tem utilizado o grupo BRICS como uma espécie de boia para evitar justamente um isolamento diplomático e econômico completo. Sem o grupo BRICS e sem o apoio implícito da China, a Rússia não poderia ter iniciado essa invasão da Ucrânia. Ela sabia que haveria alguma reação no formato de sanções por parte do Ocidente. Não é uma coincidência que 20 dias antes do início da guerra, o Vladimir Putin esteve na China e e assinou o chamado Acordo de Amizade Sem Limites, né? Um amplo plano de cooperação econômica entre a Rússia e a China, inclusive por meio do uso de moedas locais para evitar o uso do dólar. Então já havia aí certas tentativas de se proteger contra aquilo que a gente está vendo agora, que é justamente a exclusão dos bancos russos do sistema interbancário SWIFT, né? Que incentiva a aceleração de um sistema paralelo. Tudo isso com impactos muito negativos para a eficiência do sistema internacional. A gente só agora se dá conta em quantos momentos a ausência de instabilidade geopolítica é fundamental para fazer negócios, né? A Vale, por exemplo, exporta minério de ferro para a China e não precisa gastar dinheiro para a segurança dos seus barcos, né? Ou seja, porque existe uma cooperação global entre países para garantir a segurança marítima, que, com a exceção de algumas regiões, como perto da Somália, é um bem público para facilitar a globalização, né? Que é fundamental para empresas brasileiras, inclusive. Com um sistema marcado pela tensão geopolítica e a ruptura, pode não haver mais essa cooperação e aí empresas como a Vale vão ter que pagar pela sua própria segurança, né? Vão ter que custear, ou talvez a Marinha brasileira vai ter que acompanhar as exportações brasileiras, porque pode haver aí regiões sem lei, né? Então, isso tudo é muito preocupante para a economia global, para a economia brasileira, inclusive. Eu hoje ainda não acho que haverá um consenso entre os países BRICS em relação a essa expansão. Eu também acho que seria um erro diplomático por parte do Brasil, porque o Brasil não é só dependente do grupo BRICS, o Brasil tem utilizado o grupo BRICS
para construir um equilíbrio e dizer, nós estamos nos aproximando da OCDE, temos ótimas relações historicamente falando com a Europa, com os Estados Unidos, mas também temos o BRICS, que é inclusive útil para ter mais poder de barganha, né? Quando o Brasil negocia acordos com a Europa sabe, olha, o Brasil também tem ótimas relações com o BRICS, e vice-versa. Me parece que a inclusão do Irã, um país que abertamente se opõe ao sistema vigente, ao sistema econômico vigente, uma economia totalmente isolada, e a Argentina, de uma forma muito menos ameaçadora, né? Não existe um programa nuclear argentino, mas a Argentina, com a demissão ontem do ministro de Economia, é um país que tem uma péssima relação com o Fundo Monetário e Bretton Woods, né? Que uma economia em crise permanente. Então, me parece que a inclusão desses dois países vamos dizer, formalizaria o grupo BRICS como um bloco anti-ocidental. Isso, me parece, não é do interesse brasileiro, porque contraria justamente a estratégia brasileira de manter ótimas relações com todo mundo. Então, isso acabaria levando o Brasil, parece, por um caminho que não traz vantagens econômicas. Eu ainda sou esperançoso que o Brasil não vai permitir aquilo, e as decisões no contexto BRICS precisam ser tomadas de maneira unânime. Então, ainda não vejo isso como uma probabilidade elevada, mas é algo que merece muita atenção. Ok. Oxalá. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aqui, Antônio Freitas. Primeiro, é Antônio Freitas que está falando. Quero agradecer a excelente apresentação do Oliver. E eu tenho duas questões simples. A primeira, será que o Putin pensava que o poderio militar, o poderio bélico da Rússia, não fosse um blitzkrieg, em uma semana isso teria sido resolvido? Você, como conhecedor da Rússia, será que esse é o caso? A segunda, todos os países estão pesquisando novas formas de energia, não é? E já está claro que é possível termos formas alternativas, talvez nos próximos 10, 15 anos. Isso não vai mudar a geopolítica mundial, não só da Rússia, mas também dos países, todos os países produtores de petróleo, que eventualmente torna-se uma commodity de segunda grandeza. Eu gostaria de ouvir seus comentários. Sim. Não, excelentes perguntas. Olha, ao longo da primeira semana da guerra, eu conversei com diplomatas da Rússia e da Ucrânia também. E ambos me disseram que a Rússia vai tomar Kiev até o fim da semana. Ou seja, havia uma expectativa tanto da Rússia quanto da própria liderança política ucraniana de que, a princípio, não tinha o que fazer, né? Inclusive, o governo americano chegou a oferecer asilo ao Zelensky, dizendo, vamos salvar você, né? Pelo menos assim, a gente te oferece aí um espaço para você tentar, enfim, mobilizar. Mas não havia nenhuma expectativa real, e hoje, agora, informações revelam que no primeiro dia da invasão, o Zelensky quase foi capturado por um comando russo que se infiltrou em Kiev e chegou a se aproximar do Palácio Presidencial. Me parece que uma abdução ou um assassinato do Zelensky logo no início da guerra teria mudado completamente a situação, porque ele, apesar de todos os seus problemas, não é um político com uma trajetória impressionante. Ele, inclusive, chegou a subestimar o risco de uma invasão poucos dias antes da guerra, mas cresceu muito e demonstrou uma capacidade diplomática enorme ao mudar a opinião pública ocidental, e que levou a essa postura ocidental de enviar armamentos de última geração aos ucranianos. E foram cometidos erros crassos ao longo dos primeiros meses de guerra por parte dos russos, o que sugere que não houve um preparo adequado para uma guerra longa. Então, sim, me parece que isso foi um erro de cálculo, porque quando acontece uma invasão, a ciência política diz que há duas opções, né? Ou
o líder, o governo colapsa rapidamente, porque o país se desestrutura, ou, de repente, a taxa de aprovação vai praticamente para 100% e o país passa por um processo de unificação. E foi isso que aconteceu no caso da Ucrânia. Agora, as consequências geopolíticas de longo prazo serão vastas, e, para mim, o que mais simboliza essa mudança é a viagem de um dos principais assessores do governo Biden a Caracas, durante a guerra, para buscar uma reaproximação com o governo da Venezuela. Isso não é, me parece, uma tentativa de começar a importar petróleo venezuelano amanhã. Existem atualmente sanções americanas contra a importação de petróleo venezuelano, mas uma preparação para este mundo de blocos em que os Estados Unidos diz: nós podemos ficar talvez sem acesso à energia russa por muitos anos. Então, a gente precisa agora começar a nos aproximar do governo venezuelano, que é um regime autoritário, que possui laços com o Irã, com vários outros países, ou seja, um país que causa instabilidade no nosso hemisfério, mas que, diante das outras opções que nós temos, é relevante para nós. Então, me parece que há um preparo do governo americano em voltar a se aproximar da Venezuela para que, daqui a alguns anos, essa relação, a importação de energia venezuelana possa ser reestabelecida ao mercado americano. E aí sim, obviamente, países como a Arábia Saudita, Catar, estão se aproveitando muito dessa nova situação. A Alemanha, o ministro da Economia, viaja de forma desesperada para todos esses países, o que, obviamente, aumenta muito o poder de barganha que esses países possuem. Isso me parece que será algo que veio para ficar. Lá na frente, também acho que vai aumentar muito o investimento em energias renováveis, porque agora, além do aspecto da mudança climática, tem um aspecto da segurança nacional. E um país como a Alemanha pode dizer: olha, a gente precisa investir muito na energia renovável para reduzir nossa dependência de países com os quais, querendo ou não, temos uma relação complexa. Então, sim, me parece que o mapa geopolítico vamos dizer, no contexto da energia global vai mudar profundamente em função desse choque de desglobalização que a guerra na Ucrânia produziu. Me permita só uma última pergunta. Eu acho que meu sentimento é que a diplomacia mundial está falhando. O Winston Churchill dizia: Jaws is better than war. Eu esperava que, diante de tantas mortes, a diplomacia funcionasse para estancar essa guerra. A princípio, eu acho que haveria talvez algum espaço. O problema é que nessa guerra não é um mediador crível, né? Alguns até pensavam a China, talvez a Turquia, Israel, agora o Papa tem pretensões, né, de vir. O problema é que são discordâncias estruturais. A Rússia se sente agora no momento em que pode iniciar um processo de desfazer a sua relegação que sofreu há 30 anos de grande potência para potência regional e começa a reconquistar esse espaço perdido. Então, infelizmente, eu acho que mesmo um acordo de paz hoje não seria definitivo, nem permanente, mas uma tentativa de atrasar uma continuação do conflito por alguns anos. Eu não vejo nenhum tipo, a não ser que seja, mas como a Rússia é uma potência nuclear, também a probabilidade de uma derrota da Rússia é pouco provável, porque me parece que até hoje a chance dos Estados Unidos colocarem suas próprias tropas na Ucrânia é muito pequena. Então, eu, infelizmente, hoje vejo muito pouco espaço para uma solução permanente que pode ser negociada por meio da diplomacia. Guilherme, você tinha uma pergunta a fazer. Pois não. Boa tarde para todo mundo, para os doutores, professores, colega Oliver. Então, na verdade, seriam várias perguntas, mas eu vou me ater principalmente à questão
há duas questões, na verdade. Tem relações principalmente com oportunidades ao Brasil. Seria repensar na questão do plantio quer dizer, a viabilidade, né? Na questão do plantio de trigo, de aumentar, no caso, isso, logicamente, com os estudos da Embrapa e a tudo. E a questão também, aí já não sei se é oportunidade, mas é uma coisa que eu andei pensando, conforme os colegas estão falando, que é a questão do ouro, né? O ouro voltar a ser uma moeda de troca meio que paralela, quase padrão ao dólar. Não sei se o doutor entendeu mais ou menos, mas é basicamente isso. E como a gente poderia se beneficiar disso também, nessas coisas. Sim. Obrigado. Eu mencionei isso brevemente, mas me parece que a política externa brasileira ela deverá e já está incluindo, obviamente, né, isso não é nada novo, a questão alimentar, né, o papel do agro, isso, enfim, não sabemos só desde ontem, que cada vez mais com a geopolitização dos alimentos, o Brasil deve incluir esses aspectos na sua estratégia nacional, obviamente, e existe um potencial de longo prazo, sobretudo na área do trigo, mas vários outros alimentos também, porque, de novo, a nossa esperança de que a Ucrânia daqui a alguns anos possa voltar a se tornar um grande exportador de trigo pode ser uma ilusão, porque é um país que pode entrar num ciclo também de instabilidade econômica, né? Um país cuja economia colapsou por completo. A área ocupada pela Rússia é a área mais industrializada da Ucrânia. O porto de Odessa não pode ser utilizado atualmente para exportação, então é um problema que me parece veio para ficar, então uma grande oportunidade nesse sentido. O Brasil não conseguirá suprir essa demanda, como eu disse, rapidamente, e aí é preciso, obviamente, ver com especialistas qual é a chance de adaptar vamos dizer, a matriz agrícola brasileira, né, em resposta a nova realidade. Mas certamente eu mantenho contatos com colegas na Alemanha, em vários países do Oriente Médio, na Ásia, e considerando todo o contexto global, me parece que o Brasil é um dos países relativamente bem posicionados para lidar com essa questão em função da sua, primeiro, da sua independência alimentar, né? Uma situação fortemente desconfortável para países como o Japão, que importa tudo. Então, a economia japonesa passa por um momento muito difícil, porque precisa importar grandes quantidades de alimentos e de energia também, inclusive da Rússia, o que dificulta atualmente a relação do Japão com o Ocidente, que há, obviamente, uma cobrança por parte do Ocidente para que o Japão imponha sanções também contra a Rússia. Agora, em relação a modos alternativos de pagamento, o dólar, me parece que estamos entrando numa fase de multipolaridade, com várias grandes potências que estão construindo, que buscam projetar seus standards, né, sua influência ao seu entorno. Um dos últimos resquícios da unipolaridade, me parece que são duas. Primeiro, em termos de poder militar clássico, os Estados Unidos ainda possuem uma vantagem grande. Pelo menos por uns 10 anos, me parece que será a principal potência militar. A China ainda vai demorar um pouco para chegar ao nível dos Estados Unidos. A outra questão é esse poder enorme por ter o dólar, que obviamente continua sendo e continuará sendo por um bom tempo a principal moeda global, o que dá uma vantagem econômica enorme aos Estados Unidos, obviamente. Eu acompanho, no contexto dos meus estudos sobre BRICS,
essas tentativas, né, de reduzir o uso do dólar nas relações intra-BRICS. A própria China, em algum momento, houve uma discussão muito interessante sobre a tentativa de promover o yuan como moeda alternativa. Depois, o governo recuou nesse sentido porque a moeda chinesa hoje não flutua livremente, né? Ela é uma moeda controlada. E isso dá algumas vantagens também à China. O Estado chinês possui um maior controle sobre a economia chinesa. Então, aqueles que defendiam que o yuan se tornasse moeda que pudesse competir com o dólar, perderam alguma influência ao longo dos últimos anos. Mesmo assim, me parece que a decisão de retirar grandes bancos do sistema SWIFT, que um ano atrás era visto como uma loucura, ninguém defendia isso, porque é o início do fim do sistema SWIFT. Porque a partir desse momento agora, a Rússia é obrigada a criar seu próprio sistema, que obviamente não será o dólar, que será a principal moeda, e a China está já pensando, quem sabe daqui a 5 anos é um bom momento para retomar Taiwan, e o Ocidente vai impor sanções contra a China, se isso ocorrer. Então, a China também está dizendo, será que agora a gente deve acelerar nosso processo de nos tornar um ator independente do sistema SWIFT? Ou seja, todos esses passos, me parece, também aos poucos vão diminuir a relevância do dólar, mas não acho que seja um declínio rápido. Eu acho que será um processo mais de longo prazo, porque viver sem o dólar, acho que economias como o Irã, como a Coreia do Norte, percebem isso, ainda é muito, muito custoso e gera ineficiências enormes para as economias que buscam evitar a moeda americana. Fauzi, você também está inscrito. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Está sem som. Quem tem que colocar o som no sou eu? Pause, som. Pronto, agora está. Você estava sem Perdão. Eu coloquei 3 curiosidades aí no chat, mas uma delas parece que você abordou agora, professor Oliver. A China, como é que fica? Ela não está admirando esta paisagem para ver o que ela vai fazer com Taiwan, por exemplo? Sim. Primeiro, houve, nas primeiras semanas de guerra, uma série de analistas dizendo que a China pode se aproveitar desse momento de caos, né, que esse confronto na Ucrânia produziu e se movimentar e atacar Taiwan. Mas eu acredito que a leitura chinesa hoje é de que a reação ocidental à invasão russa na Ucrânia foi tão ampla e unificou a OTAN e deu um novo sentido à comunidade transatlântica, né? Ou seja, a OTAN estava muito fragilizada, a União Europeia estava fragilizada, a comunidade, né, a relação entre os Estados Unidos e a Europa estava fragilizada, e a guerra mudou tudo isso, temporariamente, né? Lá na frente pode mudar de novo. Mas a determinação em punir a Rússia economicamente foi claramente subestimada pelo Vladimir Putin, e me parece que os chineses hoje sabem que uma atuação com o objetivo de controlar Taiwan causaria uma crise global muito grande, porque a população americana, a população europeia, até certo ponto, obrigaria os seus respectivos governos a não só se distanciar diplomaticamente da China, mas adotar uma série de medidas para punir a China. E, obviamente, uma ruptura dessa dimensão entre a China e o Ocidente causaria um choque econômico muito maior do que aquilo que estamos vendo agora. Agora, a China não me parece estar preparada para isso, não quer isso, não apressa, de certa forma, a reintegração
de Taiwan é importante no imaginário chinês, sempre aparece na TV, um grande momento. Em 2049, a tomada de poder do Partido Comunista fará 100 anos, então me parece que alguma coisa a China vai querer fazer até lá, mas me parece que agora a chance disso acontecer mais lá na frente é maior, porque a China tem profundos desafios internos econômicos, então causar uma nova onda de instabilidade que pode prejudicar a economia chinesa hoje me parece menos provável. Agora, a China tem uma grande vantagem desse conflito. Com a Rússia isolada, a China possui uma capacidade enorme em estabelecer uma relação altamente vantajosa com o país vizinho, que não tem outras opções. Totalmente isolado do Ocidente, a China oferece um salva-vidas, né, para os russos, mas os termos são péssimos para a economia russa. Então, vende o gás a um desconto gigante, que traz alguma vantagem chinesa para os chineses, mas hoje penso que o risco de uma invasão chinesa em Taiwan nos próximos 2, 3 anos hoje é menor do que era no início do ano, em função da interpretação chinesa que o Ocidente, a reação ocidental seria mais ampla do que talvez Pequim pensava no ano passado. Gratíssimo, professor. Ok. Bom, professor Oliver, antes de passar a palavra ao nosso presidente para fazer o encerramento, gostaríamos muito de agradecer a sua disponibilidade e dizer que foi uma das palestras com maior número de participantes. Nós tivemos aproximadamente 40 mais de participantes, 42 participantes. Então, parabenizá-lo mais uma vez, agradecer pela excelente explanação e passar a palavra ao nosso presidente, Paulo Mota, para fazer o encerramento. Muito obrigado. Não, quer dizer, cabe a mim agora só renovar os agradecimentos, né? Eu tenho certeza que eu expresso a opinião de todos, né? Pela brilhante palestra que enriqueceu a todos nós, né? Todos nós hoje sabemos mais, conhecemos mais sobre a dimensão geopolítica do mundo contemporâneo, graças à sabedoria do professor Oliver, que compartilhou esse saber com todos nós, né? Eu queria agradecer também, a gente é da Academia Brasileira de Ciência da Administração, mas tivemos aqui a colaboração também da Associação do Alúmido da Fundação Getúlio Vargas, na pessoa da doutora Darlene Amorim, né, que ajudou a montar o evento, né? Então, muito obrigado a todos, eu agradeço a presença de todos e, especialmente, mais uma vez, o nosso parabéns e o agradecimento eterno ao professor Oliver. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer participar da discussão. Espero que possamos manter o contato. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado.